TV Sindipetro RN. Vou tentar fazer um resumo aqui para não segurar muito tempo com vocês. A gente está em horário de assembleia, mais curto, está no horário de almoço. Essa história da PLR da Petrobras, ela vem desde 1995. 1995, 94, no último dia do governo Itamar Franco, o governo editou uma medida provisória regulamentando a PLR no Brasil. O direito de PLR já existe desde a Constituição de 46. Então, ele regulamentou com essa medida provisória que foi sendo reeditada até 2001, quando ela virou lei, 2000, a Lei 10.101. Na Petrobras, a empresa começou a pagar a PLR a título de abono, sem negociar com os sindicatos. A lei determinava que a negociação da PLR deveria passar pelos trabalhadores e pelo sindicato. Ela começou a pagar, como não havia negociação com o sindicato, ela começou a pagar unilateralmente desde 95. Paga 95, 96, 97, 98 e 99, ela pagou em forma de abono. Já no ano de 95, a CCE, os mais antigos conhecem, que hoje em dia se chama DEST, que é o Departamento de Controle das Estatais, editou uma resolução regulamentando o pagamento da PLR nas empresas estatais. Essa resolução falava o seguinte: as empresas estatais só podem pagar a PLR se tiverem lucro. Tendo lucro, paga a PLR se distribuir dividendos, e distribuindo dividendos pode pagar no máximo 25% para os trabalhadores. Então, se eu tive um lucro de 100 milhões, eu pago, e pela lei das SAs e regulamentadas em companhias de capital aberto, eu tenho que pagar, tendo lucro, eu tenho que pagar no mínimo 25% de dividendos. Então, se eu tive um lucro de 100 milhões e paguei 25% de dividendos, dá 25 milhões de dividendos que eu paguei para os acionistas. Mas 100 milhões é tirando os acionistas? Não, esquece o restante, 100 milhões. Tive um lucro líquido de 100 milhões. Aí eu tenho que pagar dividendos para os acionistas. Aí eu estou pagando 25 milhões, que é o mínimo que a CVM manda pagar, que são os 25%. E o que essa resolução número 10 falava? Se você pagou, nesse exercício aqui que eu estou fazendo, 25 milhões de dividendos, você tem que pagar para os trabalhadores a título de PLR, no máximo 25% do que você pagou de dividendos. Eu paguei 25 milhões de dividendos, 25% dá 6,25 milhões. 6,25. Em cima dos dividendos. Então, isso pela resolução não significa que está fazendo hoje. Isso é a resolução da DEST fala. Com base nessa resolução da DEST, os trabalhadores lá atrás, os sindicatos petroleiros e a FUP, construíram uma primeira proposta de PLR já em 96. Abriu uma negociação com a Petrobras para tentar negociar. A base da proposta da FUP era o quê? Vamos fazer um programa de definir os indicadores, as metas dos indicadores, fazer uma sistemática de cálculo e uma vez que bateram as metas foram alcançadas, você pega os 25% dos dividendos, que era o que a resolução da DEST permitia, e paga para os trabalhadores na forma de PLR igual para todo mundo. Essa era a base da proposta de 96. A FUP apresentou uma série de indicadores e a Petrobras outras. E não houve acordo nos indicadores. Por quê? Porque a Petrobras queria botar o TFCA como indicador. E aí o entendimento do movimento sindical naquela época era o seguinte, que é o mesmo entendimento agora. Para vocês terem uma ideia, uma das grandes vitórias do último acordo coletivo foi você tirar o TFCA da avaliação dos gerentes. Porque quando o TFCA subia, o gerente recebia, ele era mal avaliado. Portanto, isso era um incentivo a quê? Na avaliação do movimento sindical, subnotificação. Se o TFCA conta na minha avaliação, se eu puder não mostrar o que está acontecendo com o TFCA, eu não vou ser mal avaliado. Então, não estou fazendo nem juízo de valor se isso acontece aqui ou não, mas esse era o sentimento que se tinha. E aí na negociação do ano passado a gente conseguiu tirar o TFCA como um dos indicadores de avaliação, seja a avaliação dos trabalhadores, seja a avaliação dos gerentes. Mas naquele momento a empresa tentou impor o TFCA, e aí o medo da subnotificação fez com que o movimento sindical falasse assim: então não tem acordo, segue a vida, não tem acordo de PLR, você continua pagando na forma de abono. Quando chegou em 2000, a empresa fechou o primeiro acordo de PLR com os petroleiros, assinado entre os sindicatos, a FUP e a Petrobras. Foi o momento que o lucro da empresa começou a crescer, saiu de 3, 4, 5 bilhões ao ano para algo em torno de 10 bilhões. Isso deu mais espaço para pagar a PLR. E aí começaram a se fechar acordos, só que esses acordos, eles tinham um problema, que tem até hoje. Você, quando ia negociar,
você já ia negociar com as demonstrações financeiras, com os números da empresa aprovados, tanto pelo governo como pela Assembleia. O que significa isso? O valor da PLR já estava definido. O montante a ser distribuído para os trabalhadores da Petrobras já estava distribuído. Se o montante já estava distribuído, o que eu poderia negociar? A data do pagamento e a forma de distribuição. Eram as duas coisas. O resto estava dado. A possibilidade de aumentar o montante era muito pequena, por quê? Porque aquilo ali já tinha sido aprovado pelo acionista majoritário, que era o governo, pelos acionistas minoritários, já tinha passado por todos os órgãos, então mudar a provisão para pagamento de PLR era uma coisa muito difícil. E assim foi. De 2000 em diante foram sendo fechados acordos onde o foco da ação sindical era diminuir a diferença entre o maior e o menor. Esse era o foco da ação. Naquele momento, lá no ano de 2000, a diferença chegava a 7, 8 vezes e paulatinamente essa diferença foi reduzindo até chegar em 2,3 vezes no ano de 2007. Aliás, no ano de 2008. Quando chegou no ano de 2008, começou uma discussão na Petrobras, a OGX começou a operar de maneira muito agressiva no Rio de Janeiro, e alguns executivos da Petrobras, coincidentemente, eram aqueles mesmos executivos que defendiam a privatização da empresa e que operaram para a privatização da empresa, começaram a se mexer e pautar matéria no jornal, falando que a Petrobras vinha perdendo muito funcionário, que a OGX e que não sei o que outras empresas privadas estavam sendo agressivas e que os salários dos diretores da Petrobras e dos executivos, dos gerentes da Petrobras não eram competitivos e a Petrobras ia ter uma perda muito grande de quadros se não olhasse para isso, e a companhia estava proibida pelo movimento sindical de pagar bônus e não sei o que. Então, sai uma matéria grande, eu não sei se algum de vocês tiveram contato na Exame. A Exame fez uma matéria de 5 páginas sobre remuneração na Petrobras, entrevistando uma gerente de RH, falando que realmente a situação era difícil. Em função disso aí, se criou uma massa lá, uma pressão interna dentro dos cargos mais altos da Petrobras para dar uma saída para isso. E a saída que eles encontraram foi o seguinte: na PLR de 2009, não sei se vocês estão lembrados, provavelmente alguns de vocês aqui foram beneficiados por isso, eles criaram um mecanismo de, ou você vê o seu valor na tabela, ou você vê 2,1 remunerações normais. Não sei se vocês estão lembrados disso. Bom, o que significa isso? Se eu estou lá, por exemplo, no nível 478A, e na tabela isso está me dando 25 mil de PLR, se quando eu pego o meu salário normal, minha remuneração normal, e somo ela, naquele momento, em 2009, 2,1 vezes, multiplico 2,1. Se em vez de 25 der 30 mil, eu não recebo os 25 da tabela, eu recebo os 30 mil, vale o que for maior. Isso, para a gente, beneficiou uma parcela, 1/3 dos trabalhadores da Petrobras foram beneficiados por isso, então não é pouco. Mas os grandes beneficiados foram os maiores salários. Os gerentes executivos, por exemplo, ganhavam 60 mil reais de remuneração normal, 2,1 remuneração normal, ganharam mais de 120 mil de PLR. Em 2008 foi 107, em 2009 foi algo em torno de 120 mil de PLR. Então não é um valor expressivo. Por isso a diferença voltou a subir. A diferença que tinha chegado a 2,3 voltou a ser de 7, 8% entre a menor PLR e a maior. Aí o movimento sindical, teve uma greve em 2009, a proposta inicial da empresa para a PLR era 13 mil reais, a gente na mesa conseguiu chegar a 15 mil reais, no ano anterior o valor tinha sido 17 mil reais, e aí teve o processo de punição dos trabalhadores que tinham feito a greve lá na bacia de Campos pelo dia de desembarque. 5 trabalhadores novos, 5 garotos tinham sido punidos. Aí vocês juntaram um movimento contra a punição desses trabalhadores, junto com a coisa da PLR, fizeram uma greve de 5 dias que fez com que o piso saísse de 15 para 17. Isso deu uma confusão, porque aquele pessoal que estava na tabela, que estava fora da tabela recebendo 2,1, não teve aumento, porque ele estava recebendo 2,1 remunerações. Como a PLR na tabela aumentou 2.000, se a diferença que ele recebia por 2,1 remunerações normais e a tabela fosse maior do que 2.000, para ele não tinha impacto. Ele fez a greve, muitos eram militantes, fizeram a greve, pararam, mas não receberam um centavo e tiveram desconto. Isso acabou gerando um tensionamento. Ano passado, esse valor de 2,1 remunerações normais foi reduzido para 1,96. Mas em termos percentuais, em termos absolutos, continuou o mesmo valor. Por quê? Porque vocês tinham tido o acordo coletivo do ano anterior em setembro, e aí esse acordo coletivo tinha aumentado a RMNR, tinha aumentado o salário base, teve o aumento da RMNR, então como você calcula o salário normal, pega tudo, você tinha jogado para cima o seu salário normal, então não houve redução em termos absolutos, assim como não houve
para os demais trabalhadores, porque a PLR saltou de 17 mil para 19.580 o piso. Essa greve de 2009, ela fez com que... Bom, só voltando rapidamente na história, em 96 nós apresentamos a proposta para regulamentar, vocês apresentaram, não teve acordo. Em 2004, a federação reapresentou a proposta junto com os sindicatos, não teve acordo, aquilo não se desenvolveu. Em 2007, reapresentou de novo, atualizando a proposta. Quando chegou em 2009, com a greve, a companhia falou, bom, é melhor a gente regulamentar isso, que a gente já perdeu o controle. E aí houve a negociação, começou uma negociação, ficou 6 meses com uma série de reuniões para discutir indicadores. Depois de 6 meses parou. Quando chegou dezembro agora, a companhia apresentou a proposta dela. Então, do ponto de vista histórico, é isso. A companhia apresentou a proposta em dezembro, no final de dezembro, a campanha salarial no passado ela se alongou. A decisão da FUP foi, ó, vamos segurar um pouquinho, não vamos começar a discussão em dezembro, vamos jogar a discussão para janeiro. Só que em janeiro teve a eleição do CEA, isso acabou embolando o processo, e aí em fevereiro se retomou. Houve um seminário no Rio de Janeiro em fevereiro, acho que o Dedé falou sobre isso aqui, e nesse seminário uma das decisões foi, ó, vamos fazer rodadas no Brasil inteiro de esclarecimentos da proposta da companhia, para a gente tomar a decisão do que vai fazer. Então, a proposta apresentada pela FUP, no máximo 25% dos dividendos, no mínimo 12% dos dividendos. Então, eu garantia sempre um pagamento na PLR, mesmo que tudo desse errado. Então, essa era a estratégia colocada pela empresa para a gente. E distribuição igual para todo mundo. Distribuição linear igual para todo mundo. Além disso, tinha duas outras questões importantes. Pagamento da PLR em 2 vezes, janeiro, antecipação e quitação em julho. Você não pode pagar a PLR no mesmo semestre civil, 2 parcelas. A lei fala que a PLR tem que ser paga no máximo 1 vez por ano, podendo ser dividida em 2, mas aí tem que ser com um espaçamento entre uma e outra de 6 meses. A gente, por conta de um acordo coletivo que foi fechado há 4 anos de PLR, não sei se vocês estão lembrados, a negociação da antecipação ela esticou e foi até março. E aí, em função disso, a gente falou, bom, se a gente receber em março, quando é que a gente vai receber a quitação? Se a antecipação foi paga em março, a quitação só vem em novembro. Aí a companhia, a gente negociou e fez o seguinte entendimento: o que vale não é 6 meses de diferença, mas o semestre civil. Então, se no primeiro semestre eu paguei, não importa quando, eu posso pagar no início do segundo semestre. Então, a antecipação em janeiro e em julho. E uma parte importante era, bom, mas e se o governo decidir intervir na Petrobras e pegar o dinheiro da empresa para fazer políticas em outras áreas, como já fez no passado? A Petrobras não podia investir porque tinha que gerar meta para a FMI e os investimentos da Petrobras entravam como gasto, e aí isso fazia com que o superávit primário caísse. Então a Petrobras não podia investir. Investir na época do governo Fernando Henrique Cardoso, se a Petrobras investisse, aquilo entrava como gasto e jogava o superávit primário para baixo, e aquelas metas acertadas com o FMI não eram cumpridas, e o país era punido. Então, se a gente tem consciência de que isso pode acontecer, se a gente não coloca essas salvaguardas, uma vez definidas as metas, se um fator acima, fora do controle dos trabalhadores acontecer, eles vão afetar as metas, elas não vão ser cumpridas e vocês é que vão pagar o pato e não vão receber PLR. Então a decisão foi o quê? Vamos colocar salvaguardas. Bom, se houver alteração do orçamento, fatores que não são controlados pelos trabalhadores, se eles ocorrerem, você tem que recalcular a meta. Isso era a ideia da proposta apresentada. Quando chegou agora em dezembro, a empresa apresentou uma proposta que, em alguns pontos, dialoga com a proposta apresentada pelo movimento sindical, em outros pontos é muito diferente. Aliás, é importante falar que essa proposta que foi apresentada pela FUP e os sindicatos, ela foi aprovada em todas as assembleias do Brasil inteiro. Foi uma decisão que foi tomada no Congresso, ó, vamos apresentar uma proposta? Vamos. Então vamos aprovar nas assembleias. As assembleias aprovaram a proposta. Todas as bases, né, aprovaram a proposta. Qual foi a base da proposta apresentada pela empresa? Número de indicadores, o mesmo, 6 indicadores. Com 3 diferenças. Aquele indicador que eu falei do lucro líquido operacional, ela troca por um indicador de SMS, que é vazamento de petróleo e derivados. Então ela troca o lucro líquido pelo vazamento. Esse indicador ele foi um indicador muito bom nos últimos 5 anos. Em 3 anos ele foi muito bom, no sentido de que ele jogava a meta para cima, porque nunca teve vazamento, o vazamento ficou abaixo da meta.
O problema é que nos últimos 2 anos, exatamente nos últimos 2 anos, a situação se inverteu, os vazamentos foram maiores do que as metas. Então, e tem sido uma característica da Petrobras a piora nos indicadores de SMS como um todo. Então isso também se refletiu na questão dos vazamentos. Aliás, isso é uma característica da indústria do petróleo no mundo como um todo. Os indicadores de SMS vêm piorando, cada vez se produz em áreas mais inóspitas, o risco é maior, mão de obra demandada é maior e muitas vezes não é qualificada no tanto que tem que ser, e isso acaba gerando mais acidentes. Então, trocou o indicador de resultado financeiro, econômico, por um indicador de SMS. O indicador de gás, que a gente colocava a produção de gás natural, ela trocou por indicador de entrega de gás. Então, uma vez que eu tenho os contratos de compra de gás, aqueles contratos, se eu consigo cumprir eles, eu bato o indicador, se eu não consigo, eu não bato. A gente questionou na mesa quando eles apresentaram isso, o argumento é que esse indicador é um indicador mais estável, que não apresenta problema. E o terceiro indicador que eles mudaram é aquele indicador que eu coloquei de transporte, de gás, de petróleo, gás natural e derivados. Eles mudaram para um indicador que o pessoal da Transpetro conhece, que é o EON-TA, que é um indicador de tempo de parada do navio no porto. Onde tem porto, se o navio atrai, ele tem 24 horas para fazer a operação. Não fez, ele começa a perder ponto naquele indicador. Então foram essas 3 trocas, mas eles sinalizaram na mesa que isso não era problema. O indicador não era problema. Onde é que começam de fato os problemas? Historicamente a nossa reivindicação é o quê? 25% dos dividendos. Eles trocaram dividendos por lucro líquido. Então o indicador passa a ser não mais dividendos, passa a ser lucro líquido. Então eles propõem 4,5% do lucro líquido. Na verdade eles propõem 4,5% do lucro líquido ajustado, que é basicamente o lucro líquido mais o dinheiro que foi reservado para a PLR. Então, a gente historicamente trabalha com os dividendos. Por que a gente trabalha com dividendos? Porque a lei das SAs fala o seguinte, no mínimo 25%, mas é no mínimo. Então, se a empresa decide pagar mais, por exemplo, o Banco do Brasil paga todo ano 40% do lucro em forma de dividendo. A Petrobras, no ano passado, pagou 33%. Em 2010, 33% do lucro pagou na forma de dividendos. Esse ano foi 36%. Então, se eu pego, por exemplo, 25% de 36%, dá 9%. 9% do lucro líquido. A proposta da empresa é 4,5%. Um pouquinho mais, dá uns 5,5%, porque é o lucro líquido ajustado. Portanto, a proposta do movimento sindical dos trabalhadores vincular os dividendos já tinha a visão seguinte: se os dividendos aumentarem em relação ao lucro, não vai ser só para os acionistas, vai aumentar também para os trabalhadores. A lógica é o seguinte: esse resultado se deve ao dinheiro que os acionistas colocaram, mas se deve muito mais ao trabalho dos trabalhadores. Então, se aumentou o dinheiro pago aos acionistas, aumenta o dinheiro pago aos trabalhadores. Bom, falando rápido é porque o tempo é curto e é muita coisa. Então, essa é uma primeira diferença importante que vai exigir uma decisão de vocês. Vamos sair dos dividendos e vamos para o lucro líquido? Isso é uma primeira diferença. A segunda diferença é a forma de distribuição. A gente propôs o quê? Igual para todo mundo, e a empresa está propondo 50% igual para todo mundo, até o pessoal que é o 457A, se não falar a memória, e os outros 50% proporcional ao salário. Aí o Dedé tem levantado uma discussão que é verdade. Como assim proporcional? Como é que é a métrica? Como é que é? Se a gente for pegar, eu fiz o seguinte cálculo: se você for pegar ano passado que foi pago de PLR e dividir pelos trabalhadores, que foi pago, que todo mundo recebeu igual. O que todo mundo recebeu igual ano passado? Os 19.580. Mesmo quem recebeu mais, recebeu lá uma parcela de 19.580 equivalente ao piso. Isso dá em torno de 72% do valor provisionado, do OPA. Então nós temos que discutir isso, o que significa. Esse tal de 50%, eu tenho que ficar aqui na área, desculpa, esses 50% fixo e 50% proporcional. Além disso, a proposta da empresa não prevê o piso, o valor mínimo. Tem a possibilidade de você não pagar PLR, se você ficar abaixo da meta. A nossa proposta é no mínimo 12%, no máximo 25%. A deles é o seguinte: no máximo 4,5% do lucro líquido ajustado, no mínimo 0%. Então isso é uma outra diferença. E aí a outra diferença também que é importante falar, a última, é as salvaguardas. Nós apresentamos a diferença nas salvaguardas.
nós apresentamos as salvaguardas e a empresa não aceita. Na mesa até sinalizou que tinha a possibilidade de fazer essa discussão, mas na proposta que ela colocou para a gente, oficializou, não tem nenhuma salvaguarda no acordo. Ou seja, se um fator externo alheio à vontade da empresa e alheio à vontade dos trabalhadores afetar as metas, eles não são considerados, o impacto deles sobre as metas não são considerados, e aí você calcula a PLR no resultado efetivo da meta sem tirar aquele efeito externo que estava fora do controle e que é normal numa empresa estatal isso acontecer. É uma empresa pública e que é usada para política pública, como a Petrobras está sendo utilizada nesse momento para controlar o preço dos combustíveis. A Petrobras no último trimestre do ano passado apresentou um resultado muito fraco. Por quê? Porque o aumento de combustíveis aumentou muito no Brasil. Nos últimos anos, para vocês terem uma ideia, ano passado o consumo de gasolina cresceu 16%. Vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos, não só gasolina como diesel. E a Petrobras ano passado importou 10% da gasolina consumida no Brasil, principalmente no último trimestre. Ela foi consumindo os estoques e foi agressivamente no mercado no último trimestre. No caso do diesel é 30% a importação. Então é um valor muito alto e o preço lá fora do diesel é 33% maior do que o preço aqui dentro. Então eu estou comprando 33% mais alto e estou vendendo aqui dentro por um valor 33% mais baixo. Estou subsidiando o consumo. Isso vale para a gasolina, isso vale para o diesel, isso vale para o QAV. QAV é pouco, é 3%. Mas isso vale para o GLP, que é 36%. Então há uma decisão de governo que afetou o resultado da companhia.